Ano de 312 d.C. O Império Romano está dividido, e uma batalha decisiva se aproxima. Constantino, aspirante ao controle absoluto, lidera suas tropas rumo à Ponte Milvia, onde enfrentará seu rival, Magêncio. Na véspera do combate, algo extraordinário acontece. Segundo relatos, Constantino e seus soldados veem no céu um símbolo brilhante, semelhante a uma cruz ou ao lábaro cristão, acompanhado das palavras em latim, in hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Seria uma mensagem divina concedida ao imperador? Um presságio da vitória? Ou apenas uma construção política que mudaria para sempre a história do cristianismo? Se você aprecia conteúdo de qualidade sobre temas fascinantes, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também se interessa por histórias como essa. Roda a vinheta. No início do século IV, o Império Romano estava mergulhado em disputas internas. Após anos de governos instáveis, a autoridade imperial foi fragmentada entre diferentes líderes. O território estava dividido. No Oriente, governava Licínio. No Ocidente, a disputa pelo poder era travada entre Constantino e Magêncio. Roma já não era a potência unificada de séculos atrás. Enquanto as guerras internas enfraqueciam o império, uma nova força crescia silenciosamente entre seus cidadãos, o cristianismo. Embora perseguida, a fé cristã ganhava adeptos, desafiando o tradicional paganismo romano. E foi nesse cenário de incertezas e conflitos que surgiria um dos eventos mais misteriosos da história. Constantino nasceu por volta de 272 d.C., filho de Constâncio Cloro, um dos líderes do império, e de Helena, uma mulher de origem humilde que mais tarde seria canonizada como santa. Desde jovem, Constantino esteve imerso no mundo da política e da guerra. Criado na corte do imperador Diocleciano, aprendeu as estratégias militares e os jogos de poder que governavam Roma. Mas sua ascensão ao trono começou de forma inesperada. Em 306 d.C., com a morte de seu pai, os soldados que o seguiam o proclamaram Augusto, um dos títulos imperiais. Essa decisão não foi bem aceita por todos, e logo Constantino se viu envolvido em uma luta pelo domínio do Ocidente. Do outro lado da disputa estava Magêncio, que havia tomado o controle de Roma e se autoproclamado imperador legítimo. Para Constantino, ele era apenas um usurpador que precisava ser derrotado. A tensão aumentou até 312 d.C., quando Constantino decidiu marchar contra Magêncio. Com um exército determinado, avançou rumo à cidade de Roma, onde a batalha decisiva aconteceria. O local do confronto? A Ponte Milvia, uma passagem estratégica sobre o rio Tibre. A vitória ali significaria o controle absoluto do Ocidente. Mas, na véspera da batalha, algo aconteceu. Algo que mudaria não apenas o destino de Constantino, mas de toda a história do cristianismo. Na noite que antecedia a batalha, Constantino contemplava o horizonte, talvez refletindo sobre o destino de seu império. Há fontes que relatam ter sido um sonho enquanto dormia no acampamento. Foi então que algo extraordinário aconteceu. No céu, diante de seus olhos e dos olhos de seus soldados, surgiu um símbolo luminoso. Algumas versões descrevem uma cruz, outras falam do Shiru, um monograma formado pelas letras gregas Ki e Ru, as duas primeiras letras de Cristo. Junto ao símbolo, uma frase ressoou no ar, ou talvez apenas na mente do imperador. In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. O que poderia significar essa visão? Teria sido um milagre, um presságio divino, ou apenas uma ilusão criada pela tensão da guerra? Na manhã seguinte, Constantino ordenou que seus soldados pintassem o símbolo sagrado em seus escudos. Convicto de que estava sob proteção celestial, avançou para a batalha. E o resultado foi avassalador. 28 de outubro de 312 d.C. O sol nasce sobre o rio Tibre, iluminando o campo de batalha. De um lado, as forças de Constantino,
motivadas por um símbolo divino. Do outro, o exército de Magêncio, que confiava na superioridade numérica e na proteção das muralhas de Roma. Magêncio, temendo uma invasão direta, tomou uma decisão arriscada. Ao invés de se defender dentro da cidade, levou seu exército para enfrentar Constantino na Ponte Milvia. O plano? Forçar os inimigos a recuar e garantir sua posição de poder. Mas algo deu terrivelmente errado. No meio da batalha, a ponte improvisada que Magêncio havia construído para reforçar sua travessia começou a ruir. Presos entre as tropas inimigas e o rio Tibre, seus soldados entraram em pânico. O próprio Magêncio tentou recuar, mas foi arrastado pela correnteza e morreu afogado. A vitória foi total. Constantino entrou triunfante em Roma, sendo recebido como novo imperador do Ocidente. E, para muitos, aquele triunfo não foi apenas militar, mas também espiritual. Afinal, ele havia vencido sob o sinal que viu no céu, mas teria sido realmente um milagre? A vitória de Constantino foi rapidamente interpretada como uma validação divina. Para ele, a visão no céu não foi apenas um presságio, mas a prova de que o cristianismo estava sob a proteção de um poder superior. O imperador acreditava que Deus, através do símbolo, o havia escolhido para governar o império e espalhar a fé cristã. Mas nem todos viam a mesma verdade. Alguns historiadores sugerem que a visão poderia ter sido apenas uma alucinação coletiva, alimentada pela tensão antes de uma grande batalha. Outros ainda questionam a veracidade do relato, argumentando que Constantino, em sua busca por legitimação, poderia ter fabricado a história para consolidar seu poder e agradar a crescente comunidade cristã. Além disso, há aqueles que acreditam que o símbolo não foi uma cruz, mas o Shiru, o monograma cristão, utilizado como um símbolo de autoridade e proteção. O Shiru já era conhecido entre os cristãos antes de Constantino, e sua presença no exército romano teria servido como um sinal de que o cristianismo estava se tornando a religião dominante dentro do império. Independentemente da interpretação, o evento na Ponte Milvia mudaria o destino do cristianismo para sempre. Em 313 d.C., Constantino e Licínio emitiriam o Edito de Milão, que concedia liberdade religiosa em todo o império, um marco na história do cristianismo. Constantino, o homem que viu o sinal divino no céu, não apenas venceu uma batalha, mas redefiniu a história do Império Romano e do cristianismo. Sua conversão e o subsequente Edito de Milão não foram apenas atos políticos, mas marcaram o início de uma nova era religiosa, onde o cristianismo deixava de ser perseguido para se tornar a religião oficial de Roma. Mas a verdadeira pergunta permanece: o que Constantino realmente viu naquele céu? Um símbolo divino ou apenas uma visão criada pelo desejo de poder? Ou talvez, como algumas teorias sugerem, uma manifestação de algo maior, algo que transcende o entendimento humano? O mistério da visão de Constantino continua a intrigar estudiosos e religiosos, mas o impacto de seu reinado é inegável. Se a vitória foi realmente conquistada sob este signo, como ele acreditava, ou se foi apenas uma série de eventos que mudaram o curso da história, a verdade é que, após aquele dia na Ponte Milvia, o cristianismo se tornaria uma das maiores religiões do mundo. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais histórias e mistérios como este, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não perca as próximas histórias e mistérios que temos preparados para você. Até o próximo vídeo!